Hoje nós vamos falar de um pecado que nós não chamamos de pecado. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Diz bem assim a palavra do Senhor. Filipenses 4, 6 e 7 diz bem assim: Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor, nós queremos te louvar, queremos te engrandecer, Senhor, seja glorificado nesta noite, em nossas vidas, em nossos corações. Te exaltamos e te bendizemos por todas as coisas, em nome de Jesus. Queridos, hoje gostaria de falar de um pecado que nós não chamamos de pecado, baseado em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. O tema da pregação de hoje é falta de confiança. Eu poderia até falar sobre ansiedade. Na verdade, ansiedade, preocupação, esses termos eles se intercalam na Bíblia. Algumas versões podem falar de ansiedade, outras versões podem usar a expressão preocupação, mas eu vou usar preocupação, ansiedade, falta de confiança como sendo a mesma coisa, né? Como sendo a mesma coisa. Às vezes, quando a gente usa a palavra ansiedade, pode talvez confundir a cabeça de algumas pessoas, enfim. Mas eu vou usar essa expressão, falta de confiança, mas a palavra ansiedade também se aplica naquilo que a gente vai estar falando hoje. Então, quando você ouvir a expressão falta de confiança, também pode se aplicar também a ansiedade ou preocupação. A gente vai estar aí intercalando esses termos. Aí você fala, pastor, mas falta de confiança, será que isso é um pecado? Será que eu me preocupar de maneira excessiva ou ter falta de confiança no Senhor, será que isso é um pecado? Eu leio assim na Bíblia, nunca apareceu um versículo, falta de confiança é pecado. Realmente não aparece essa expressão na Bíblia, mas quando nós lemos as Escrituras, quando nós lemos a palavra de Deus, nós percebemos que a falta de confiança no Senhor, ela se torna um precipício na vida do cristão, na vida do ser humano. Ela pode ser um abismo que o cristão ele pode cair, e isso pode levar a uma série de outros pecados. Nós cantamos uma canção aqui, cantamos até no domingo, se eu não me engano, aquela música Rompendo em Fé, né? Nós cantamos aqui: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás uma chance de crescer um pouco mais. Quem dera que essa música fosse uma verdade nas nossas vidas, né? Ela é bonita, né? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás uma chance de crescer. Se a gente aplicasse isso na nossa vida, nós estaríamos, né, crescendo no Senhor. Mas infelizmente as adversidades da vida, em momentos de aperto, nós somos tentados a fazer justamente ao contrário, a não depositar a nossa confiança, a nossa fé e a nossa esperança no Senhor. Assim como Israel, muitas vezes quando estava em aperto, era tentado a procurar, buscava outros deuses, ou colocava sua confiança em outras nações para que pudesse salvar, como por exemplo o Egito. Deus falava a ele: não deposite a confiança de vocês no Egito. Eles iam buscar no Egito e depois a desgraça acabava chegando sobre a nação de Israel. Ou seja, para eles a tentação de confiar no Egito ou de confiar em outras coisas era muito forte e acabava abandonando ao Senhor. E muitas vezes nós caímos também na tentação, somos tentados em meio às adversidades da vida a depositar a nossa confiança no dinheiro, na estabilidade da riqueza, né? Nós temos, às vezes o crente ele tem uma falsa sensação de confiança no Senhor. Às vezes ele acha que a confiança dele está em Deus, quando na verdade não está. Está no seu emprego, no final do mês que ele sabe que vai cair o salário, está na família, está no marido, está na esposa, está nas coisas da vida. E quando essas coisas não dão certo,
Começa o que? As murmurações, a falta de fé, a falta de esperança, o desânimo, mostrando que o seu coração, o nosso coração, não está firmado no Senhor. Por isso que a falta de confiança é um pecado. E antes de entrar no texto bíblico, eu gostaria de falar o porquê a falta de confiança ela é um pecado nas nossas vidas. A falta de confiança é marcada, muitas vezes, por um excesso de preocupação. E Jesus fala isso em Mateus capítulo 6, um texto muito conhecido. Eu vou pegar apenas 2 versículos que fala: não se preocupem ou não fiquem ansiosos, dizendo: o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir? Estas coisas ocupam os pensamentos dos pagãos, dos gentios, mas o seu Pai Celestial sabe o que você precisa. Olha o que Jesus está falando. Jesus está dizendo: olhem, vocês estão preocupados com as coisas secundárias da vida, com as coisas triviais da vida. Existe algo mais importante que vocês precisam colocar o coração de vocês, o anseio de vocês, a preocupação de vocês, a energia maior de vocês deve estar em uma coisa, que é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Jesus está falando: vocês estão se preocupados com a roupa, com a comida, com o dia do amanhã. Deixe que o amanhã virá com as suas dificuldades. Basta cada dia o seu mal. Jesus está falando: olhe, eu estou cuidando de você. Olhe, são os pagãos que têm esse estilo de vida. Sabe que a gente está imitando o mundo. Talvez é muito mais fácil a gente identificar quando um crente está imitando o mundo, por causa de uma música, por causa de uma roupa, ou por causa de alguma coisa. Mas veja bem, Jesus está falando: olhe, são os pagãos, ou seja, aqueles que não têm o conhecimento de Deus, que têm esse tipo de comportamento, ou seja, essa inquietação, esse desespero, essa ansiedade, esse excesso de preocupação. É claro, queridos, que existe um limite para a preocupação, né? Se eu tenho uma filha, se minha filha ficar doente, eu vou levá-la ao médico, eu fico ali preocupado, mas é uma preocupação normal, ou seja, é um zelo que a gente tem. Mas a gente precisa ter muito cuidado para quando nós extrapolamos esse limite do zelo, do cuidado, da atenção, e entramos no desespero, na inquietação, na angústia, numa vida atribulada. Jesus está falando: olhe, são os gentios que são assim, ou seja, eles não têm o conhecimento de Deus, eles não sabem quem Deus é, mas vocês sabem, o Pai Celestial sabe o que vocês precisam, vocês têm um Pai. Ou seja, a falta do conhecimento de Deus vai produzir em nossos corações essa ansiedade, esse desespero, essa angústia. Jesus está dizendo: olhe para as coisas que são importantes para mim. Olhe para as coisas que eu quero que você faça, porque essas trivialidades da vida, eu vou cuidar de vocês, eu vou suprir as suas necessidades. Entenda que nós estamos imitando o mundo, nós estamos tendo o comportamento daqueles que não conhecem a Deus. Somos tomados pela impaciência, pela murmuração, pelo ressentimento. Isso tem tomado o coração de muitas pessoas. Ou seja, a falta de confiança está empurrando as pessoas para o precipício da impaciência, da murmuração, da inquietude, do desespero, da angústia. E Deus está falando: olha, eu cuido de vocês, não se preocupe com essas coisas. E Jesus vai dar até o exemplo dos lírios do campo, dos animais que não faltam alimento. Olha, se eu estou cuidando deles, quanto mais de vocês. Ou seja, a falta de confiança ela é marcada por um excesso de preocupação que vai nos levar a uma ansiedade, a uma impaciência, ao ressentimento e uma vida de reclamação. Agora tem uma outra coisa também que a falta de confiança também nos leva. E aí talvez fique um pouco mais claro para você com esse exemplo que eu vou dar. Imagine
A pessoa que você ama, seu marido, sua esposa, seu filho, um amigo seu, e ele fala assim: olha, eu não confio em você. Eu não confio em você. Perceba bem que olhe para onde que a ansiedade e o excesso de preocupação vai nos levar. É isso que nós estamos falando para Deus. Imagine uma pessoa que você ama, que você gosta, ela olha para você e fala: olha, eu não confio em você, eu não acredito no seu amor, eu não acredito que você pode cuidar de mim. Qual seria a sua reação? Qual seria a sua reação? De alguém chegar e falar assim: olha, eu não confio em você. É isso que nós estamos fazendo com Deus. Quando eu tenho esse estilo de vida, quando eu não confio em Deus, é claro que a gente não fala com as nossas palavras, né? Deus, eu não confio no Senhor. Ninguém fala isso, é difícil alguém falar isso. Não é com as palavras que a gente fala isso, mas é com as nossas ações. Com as nossas ações, nós estamos falando para Deus: Deus, eu não confio em você. Eu não confio. O Senhor não cuida de mim. O Senhor não tem o poder de cuidar da minha vida. 1 Pedro 5,7 diz: entreguem as suas ansiedades, pois Ele cuida de vocês. Deus cuida de nós. E estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Deus é uma realidade na vida do cristão. É a presença de Deus, é o cuidado de Deus, é a proteção de Deus, é o zelo de Deus para os seus filhos. Se nós não confiamos em Deus, nós estamos duvidando do seu cuidado, do seu amor, do zelo que Ele tem para nós. Sabe, querido, infelizmente, muitos cristãos não sentem esse cuidado de Deus. Muitos cristãos não sentem esse amor de Deus. Eu estive aqui um tempo atrás pregando sobre o amor de Deus. O amor de Deus para muitos cristãos é algo abstrato, é algo, sabe, meio distante. Quando deveria ser algo que nós deveríamos sentir em nosso coração, diariamente, esse calor, esse amor. É mais fácil eu duvidar que 2 mais 2 é igual a 4, do que duvidar do amor de Deus. O amor que fez os pregos rasgarem as suas mãos. Você pode duvidar de qualquer coisa na sua vida, mas jamais duvidar do cuidado do amor de Deus. Podemos duvidar de qualquer coisa, querido. Às vezes, por algumas situações da vida, pelos nossos pecados, ou por alguma coisa, às vezes somos levados a duvidar do amor de Deus. Mas é como se com as nossas bocas, com as nossas ações, estão falando para Deus: Deus, eu não confio no Senhor, eu não confio no Senhor, eu não confio no seu cuidado, e o que o Senhor pode cuidar da minha vida é dessa maneira. Embora a gente não tenha coragem, tem muita coisa que a gente não tem coragem de falar para Deus, mas as nossas ações estão gritando para Deus, dizendo para Deus: eu não confio no Senhor. E por mais que isso seja duro, você ouvir isso, você talvez aceitar e reconhecer que você está fazendo isso, que nós às vezes estamos fazendo isso na nossa vida, que nós estamos fazendo isso, essa é uma realidade. É como, sei lá, imagine uma criança, né? Todo pai faz essa brincadeira, principalmente o pai faz muito isso. Eu vejo mãe já é um pouco mais complicado, né? Brincadeira de mãe é diferente de brincadeira de pai, né? Pai joga o menino de cabeça para baixo, joga assim na escada para ver como é que ele vai se embolar. Esse tipo de brincadeira saudável, sadia, que os pais fazem com os meninos, com os filhos, né? Mãe não, mãe já é uma coisa mais: não faça isso, meu filho, não sei o quê. Não é pai não, pai joga para cima, joga para baixo, amarra uma corda, amarra um durex e cola na parede a criança. É mais ou menos isso. Imagine eu faço isso muito com o Liz, boto o Liz assim num lugar alto e peço para ela pular. Ou seja, ela sabe que eu vou segurar. Ela tem a certeza que eu vou segurar. É claro que às vezes ela pode ficar com medo, como nós também ficamos com medo, não é verdade? Né? Ninguém está imune, ninguém é super-homem, ninguém é super-crente. É normal ter medo na nossa vida. É normal, só abrindo aspas. O medo não é o contrário da coragem. O contrário da coragem é a covardia. É normal a gente ter medo na nossa vida.
Fisiologicamente, o medo faz parte da nossa vida. Se botar um leão ali, eu vou sair correndo. O medo faz parte da própria fisiologia do homem. Nós podemos ter medo na vida, nós não podemos ser covardes. Os covardes não herdarão o reino dos céus. Existe uma diferença de medo e covardia. Agora, voltando aqui para o exemplo. Ou seja, ela tem a certeza de que eu vou segurá-la. Ela confia em mim. Ou seja, é como se o filho falasse para o pai, não, o senhor não vai me segurar. Se eu pular, eu vou arregaçar, vou quebrar a cara no chão. É assim que nós estamos falando para Deus. Deus está falando, meu filho, pode vir, venha. E a gente está falando assim, não, Deus, se eu for, eu vou me estrupiar no chão. E Deus está falando, venha, eu sou o seu pai. O Pai Celestial que sabe e conhece as suas necessidades e sabe o que você precisa. Por isso, querido, a falta de confiança é um pecado, porque nós estamos realmente dizendo para Deus que nós não confiamos no seu amor e no seu cuidado. É um pecado porque nós recusamos a providência divina. Nós estamos recusando a providência divina. O que é isso, pastor? O que é a providência? A providência é uma doutrina cristã, embora nem muitos cristãos concordem com essa doutrina, mas eu concordo com essa doutrina, é uma doutrina bíblica. O que é a providência divina? A providência divina é Deus orquestrando todas as circunstâncias e eventos do universo para a sua glória e para o benefício do seu povo. Ou seja, Deus está trabalhando, orquestrando as coisas para mim, sim ou não? E o pessoal agora ficou com medo. Deus está trabalhando e orquestrando as coisas para mim, para você? Não, para a glória dele. Quando nós lemos a Bíblia, a gente pega a vida de Abraão, e a gente fala Abraão, que, claro, existem as coisas específicas de Abraão, mas se você vê, o que a Bíblia está querendo mostrar não é Abraão para a gente. A Jacó, Abraão, Elias, não é Deus, a Bíblia está mostrando a ação de Deus e como Deus está sendo revelado nas Escrituras e como Deus vai se revelando na sua palavra. Não é Abraão. Paulo fala que o Evangelho foi pré-anunciado a Abraão. Abraão é apenas um instrumento daquilo que Deus estava fazendo na história da humanidade. Então, o que Deus está trabalhando no mundo, o que Deus está fazendo para que o nome dele seja glorificado e para benefício do seu povo. Nós falamos aqui, eu estava cantando falando sobre isso, né? Que as coisas cooperam para o meu bem. Não é que a vida, tudo que vai acontecer, tudo vai dar certo na sua vida. E não é isso que o texto está falando. Mas a gente tem que entender que Deus está trabalhando na nossa história, Deus está trabalhando na nossa vida, Deus está trabalhando no mundo, no universo, e a história está sendo desenrolada para que o nome dele seja glorificado. As coisas existem um porquê, eu não tenho uma explicação. Eu não consigo explicar todas as coisas. E tem muito pastor, tem muito crente, tem muito teólogo, enfim, tem muita gente que quer explicar. Eu não sei explicar porque às vezes um pai tem que enterrar um filho que teve um câncer e morreu, sendo que a gente espera que o filho enterre o pai. Eu não sei explicar, eu sei que eu posso explicar biblicamente a entrada do sofrimento, o pecado do mundo, eu sei. Mas é difícil, eu não sei explicar por que todas as coisas acontecem. Deus não senta do meu lado e vai me falando, olha, eu faço isso por causa disso. Não, Deus não faz isso com ninguém. Deus não fica dando satisfação daquilo que Ele está fazendo. Nós apenas cremos na providência de Deus, assim como Abraão creu. Deus não me explica tudo o que Ele faz, não diz tudo o que Ele vai fazer. Mas quando Deus falou para Abraão, pega Isaac, leva lá para o monte, prepara ele, que a gente vai fazer aquele negócio.
E Abraão pega Isaac, leva lá para o monte. O que é que Isaac pergunta? Onde é que está o cordeiro? O que é que Abraão responde? Deus proverá. Eu não sei, o coração de Abraão com certeza devia estar desesperado. Era o filho da promessa, era o filho sacrificar o seu filho. Mas Abraão, ele não entende, mas ele obedece. Deus proverá. A doutrina da providência, de que Deus está trabalhando, de que Deus está agindo, de que Deus está fazendo as coisas. 19 anos nós orávamos por esse terreno. Foi agora, nesse ano, 2022. Por quê, pastor? Por que não foi há 8 anos atrás? Por que não foi 10 anos atrás? Deus proverá, e Deus proveu, e as coisas aconteceram. Nós apenas obedecemos, o amamos, somos gratos, seguimos o nosso caminho. Às vezes Deus diz o porquê as coisas estão acontecendo, às vezes no momento nós não sabemos, depois vamos saber lá na frente. Às vezes Deus faz coisas agora que a gente não entende. A gente fica, meu Deus, por quê? Por quê? Isso, aquilo. E vai passando o tempo, vai passando os anos. E aí, lá na frente, nós entendemos. Senhor, agora eu entendi porque isso aconteceu na minha vida. Mas é preciso ter sensibilidade, é preciso ter amor ao Senhor, é preciso ter comunhão com Deus, para ter essa maturidade. É como, eu sempre dou esse exemplo, né? Você vê alguém fazendo um tapete, um tecelão, ele está ali batendo fio, você vê só um fio para o lado, fio para o outro, fio para o lado, fio para o outro, você não sabe. E Deus está assim, sabe, na máquina de tear de Deus, Ele está lá fazendo. A gente não entende nada, a gente está ali sem entender, meu Deus, sei que Ele está fazendo alguma coisa. Mas no final, sai o quê? Um tapete maravilhoso. Lá no final a gente entende, no final de tudo a gente vai entender as coisas. Mas o que cabe a nós é crermos na doutrina da providência divina. Se eu tenho esse coração ansioso, angustiante, preocupado, de excesso de preocupações, eu vou recusar a providência divina. Jamais eu vou falar como Abraão falou, Deus proverá. Eu não sei onde é que está o cordeiro, mas Deus vai prover. Deus vai preparar, Deus está trabalhando para que o nome dele seja glorificado na minha vida. Deus proverá, querido. Deus vai prover naqueles que são fiéis, naqueles que amam a Deus, naqueles que andam corretamente, com justiça, com verdade. Deus vai te abençoar, Deus vai abençoar o teu coração, Deus vai abençoar as suas motivações, ainda que você não veja o cordeiro hoje, Deus está preparando o cordeiro para o sacrifício, para abençoar a sua vida. Deus proverá, Deus proverá. Agora, será que nós estamos dispostos a aceitar e amar o controle absoluto de Deus? Porque a doutrina da providência fala do controle de Deus, de como Deus vai trabalhando, organizando e fazendo as coisas. Será que eu estou disposto a aceitar e amar esse controle absoluto de Deus? Será que eu estou disposto a dizer, seja feita a sua vontade? Um coração ansioso, um coração que não confia em Deus, ele não vai amar a vontade de Deus, ele vai amar a sua vontade, porque às vezes é difícil obedecer segundo a nossa natureza humana. Às vezes, na verdade, o que eu tenho visto em muitas pessoas, é que as pessoas têm medo de buscar a vontade de Deus para a vida dela. Por quê, pastor? Porque no final ela já sabe qual é a vontade de Deus. Então, eu evito uma resposta que eu não quero ouvir. Eu já sei o que Deus tem para falar, porque até a palavra dele já diz muita coisa que é para fazer. Eu já sei algumas decisões que eu tenho que tomar na minha vida, mas eu fico orando, ou às vezes tenho até medo de orar, porque eu não quero saber qual é a vontade de Deus, que às vezes é dura, vai completamente contra a nossa vontade. Ou seja, um coração ansioso, ele não quer saber qual é a vontade de Deus. O coração ansioso, ele quer controlar as coisas. Né? Você viu aquelas pessoas, tem muita gente que é assim, tem muita gente que quer controlar o tempo todo a sua vida, e se alguma coisa sair do lugar, ela já entra em desespero. E não é assim que Deus trabalha na nossa vida, não é assim que Deus
que as coisas são. E às vezes Deus, eu sei que a palavra correta não é essa, mas é como se Deus às vezes pirraçasse essas pessoas para mostrar para elas: olha, você não tem um controle da vida de vocês. A Bíblia diz: o coração do homem pode planejar, mas a resposta certa vem do Senhor. Podemos, às vezes, isso acontece, às vezes eu fico pensando muito nisso. Às vezes eu organizo o meu dia e acontece uma coisa completamente diferente. Completamente diferente. Falo: meu Deus, eu pensei uma coisa, aconteceu outra. Porque nem sempre as coisas saem da maneira que nós queremos. Por isso que é importante estarmos sempre com o coração gratos a Deus e sensíveis para aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas, que às vezes as coisas fogem do nosso controle. Filho fica doente, perde emprego, acontece alguma coisa, e aí, e agora? A gente não tem consegue ter uma agenda, né, que a gente consegue seguir plenamente aquilo dali. Às vezes as coisas acontecem na nossa vida, mas basta confiarmos em Deus e fazer a coisa certa. Agora, voltando aqui para o texto ele fala, versículo 6, não vivam preocupados com coisa alguma. E aí ele fala, o que é que a gente tem que fazer? Ele fala duas coisas, na verdade é 2 em 1. A minha Bíblia fala bem assim, a minha é NVT, talvez, não sei se a sua vai estar nessa versão, mas diz bem assim: orem a Deus, pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Olha que interessante, o texto está dizendo: olha, não se preocupem. Na verdade, o livro de Filipenses, uma das palavras que mais aparecem é alegria. Alegrem-se no Senhor. Paulo, ele repete, versículo 4 mesmo. Versículo 4, ele mesmo diz: alegrem-se no Senhor, alegrem-se no Senhor. Filipenses fala muito de alegria. E aí Paulo fala: olha, não se preocupem, mas orem. A Bíblia fala que faça diante de Deus conhecidas as vossas petições. Ou seja, devemos colocar diante de Deus as nossas angústias. Mas é interessante que Paulo aqui, ele não para na oração. Porque orar, qualquer pessoa pode orar. Um ateu pode orar, um católico pode orar, um espírita pode orar, um candomblezeiro, qualquer pessoa pode fazer uma oração para Deus. Mas é interessante que aqui ele está falando: olha, que a oração de vocês deve ser acompanhada de gratidão. Percebe? É isso que ele está falando, ou seja, não é uma oração seca, não é uma oração baseada em ressentimentos, ou seja, orem acompanhados de gratidão. Isso faz toda a diferença, porque gratidão não é um comportamento, gratidão é um estilo de vida. Quando você tem uma vida de oração, e essa oração é acompanhada de gratidão, essa oração, ela está apontando para uma vida de contentamento em relação ao Senhor. Ou seja, se eu oro com alegria, a minha oração não é uma oração vazia, não é uma oração seca, não é uma oração apenas buscando a Deus por interesse, mas é uma oração que transborda amor ao Senhor. Olha, o remédio para vencermos a ansiedade, para vencermos uma vida, é a oração. Paulo está dizendo: olha, não vivam preocupados por coisa nenhuma. Não existe nada nessa vida, ou seja, estejam orando e em gratidão a Deus o tempo todo. Às vezes a gente pode estar orando até por algum problema, por alguma dificuldade. Senhor Deus, me abençoa, Senhor, estou desempregado, Pai, me abençoa com o emprego. Mas ao mesmo tempo que você está pedindo algo a Deus, você está agradecendo: mas Senhor, eu te louvo por todas as coisas. Nós cantamos aqui essa canção: Tu és bom, em todo o tempo Tu és bom. Eu lembro de um emprego, na época eu estava desempregado, antes eu estava já quase me formando, e aí tinha conseguido esse emprego, já estava quase tudo certo, e depois tinha dado errado. Eu lembro que a primeira coisa que eu fiz foi me ajoelhar, levantar as minhas mãos para os céus, ao mesmo tempo que eu estava triste, porque nós somos seres humanos, mas agradecendo a Deus, louvando a Deus. Se as coisas não derem certo na sua vida, ore ao Senhor: Senhor, está difícil, Senhor, está complicado, Senhor, me ajude, me abençoa.
estou precisando disso, mas ao mesmo tempo, se a tua oração parar aí, querido, então Deus é uma máquina de realizar pedido. Mas quando você ora com um espírito grato ao Senhor, e aqui Ele está dizendo, agradecendo por aquilo que Ele já fez, ou seja, ainda tem a fé. Além da oração e da gratidão, ainda tem a fé. Ou seja, encher o coração de gratidão, independente das circunstâncias da sua vida. Se o teu coração não está cheio de gratidão, a sua oração é uma oração vazia, é uma oração seca, é uma oração interesseira. Dizendo para Deus, ó Deus, eu só quero que o Senhor me dê. Ou seja, é uma oração que transborda gratidão, uma oração que transborda alegria, uma oração que transborda graça. Senhor, a situação está difícil, mas Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és bom, Senhor, o tempo todo, eu Te dou glória, eu Te dou honra. Senhor, o Senhor é o bem mais precioso que eu tenho. Agora, se você ora a Deus apenas lamentando, pedindo, então isso revela aquilo que está no seu coração. Orar, qualquer pessoa ora. Mas o texto diz, olhe, então, ou seja, se nós orarmos ao Senhor em gratidão, com confiança, com essa alegria no coração, o versículo 7 diz, qual é a consequência disso? A gente vai concluir baseado no versículo 7. Então, vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento. O que é que a preocupação nos traz? O que é que a ansiedade nos traz? Nos traz angústia, nos traz desespero, nos traz impaciência, nos traz murmuração, nos traz uma vida seca. Mas o que é que a Bíblia está dizendo? Vocês vão experimentar a paz que excede todo entendimento. Ou seja, a paz de Deus vai inundar o nosso coração. A paz do Senhor, ou seja, em vez de ter uma vida atribulada, em vez de ter uma vida angustiante, em vez de ter uma vida baseada na impaciência, na ansiedade, nas preocupações, na inquietude, o seu coração vai estar transbordando da paz do Senhor. Você vai dormir em paz, você vai descansar em paz, você vai ter uma vida tranquila, você vai ter uma vida em paz, uma paz no coração. Jesus fala, eu vos deixo a minha paz, eu não a dou como o mundo a dá. O mundo fala também de uma paz física, uma paz de segurança, mas ainda que nós estivermos no lugar mais perigoso do mundo, o cristão ele pode sentir a paz. Os apóstolos quando estavam presos, João quando estava em Pátimos, Paulo quando estava na cadeia, prestes a ter a cabeça cortada, decapitada, ele experimentava da paz de Deus no seu coração. Ansiedade, uma vida de ansiedade, uma vida de preocupação. E olha que Paulo está falando, olha, então vocês vão trocar a ansiedade, vocês vão trocar a preocupação pela paz do Senhor. Uma das coisas mais maravilhosas que pode acontecer na vida do crente, na vida de um casal também, é a paz. Eu sei que muita gente fala do amor, né? O amor é importante, é o mais importante, mas a paz, ter paz no casamento, ter paz no relacionamento, ter uma vida de paz é uma coisa importante. As pessoas se matam muitas vezes porque não tem essa paz no coração. Existe algo no coração delas que o tempo todo, uma angústia, uma ansiedade, uma preocupação, um medo, um pavor, que nunca passa. E elas acham que o final é tirar a sua própria vida. E a Bíblia está falando, Jesus fala da paz, Paulo está falando, vocês experimentarão da paz de Deus que excede todo entendimento, e Deus guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Deus vai guardar o nosso coração, guardar a nossa mente. Nós somos tentados a não confiar em Deus. Escuta bem isso. Isso é uma tentação que todo crente passa na sua vida. Todo crente passa. Não tem aquele negócio assim, não, essa não é a minha fraqueza. Não, isso não tem a ver com fraqueza não, querido. Não tem a ver com fraqueza.
não tem a ver com fraqueza pessoal. Tem aquelas fraquezas pessoais, como vícios, outras fraquezas. Mas nós estamos falando de uma tentação que todos nós estamos sujeitos. Não confiar em Deus. Infelizmente, muitas vezes, nós cometemos esse pecado. Você entendeu nessa noite por que não confiar no Senhor se torna um pecado? Porque olha as consequências que isso vai trazer na nossa vida. A impaciência, a ingratidão, a falta de confiança no Senhor, a falta de amor no Senhor, o não entendimento, não entender de que Deus, como Deus está trabalhando e pode estar trabalhando nas nossas vidas, ou seja, a falta de confiança no Senhor é pecado. É um pecado que vai nos levar para outros pecados. Que Deus te abençoe, que Deus derrame graça na sua vida e que nós possamos buscar ao Senhor e buscar refúgio naquele que tem cuidado dos nossos corações. Vamos ficar em pé e vamos orar em nome de Jesus. Faça oração ao Senhor. A Bíblia diz de um homem cujo filho estava doente. E ele falou para Jesus: me ajude na minha falta de fé. Me ajude na minha falta de confiança. Talvez uma das orações que nós precisamos fazer nesta noite é pedir perdão ao Senhor e dizer: Senhor, me perdoe pela minha falta de confiança, pela minha falta de fé, pela minha falta de esperança. Das vezes que com as minhas ações eu falei para o Senhor que eu não confiava no Senhor, que eu não confiava no seu amor, que eu não confiava na sua graça. Oh querido, quantas vezes temos caído nesse pecado de não confiarmos no Senhor e confiarmos no dinheiro, na nossa força, na nossa inteligência, nas coisas desta vida. Talvez você ache que confia no Senhor, quando na verdade a sua confiança está em outras coisas. Está mais no seu salário do que em Deus. Porque você sabe que no final do mês você vai recebê-lo. A nossa confiança tem que estar em Cristo Jesus. Nós precisamos dEle, dependemos dEle, é dEle que nós precisamos, é Ele que cuida de nós, é Ele que tem cuidado de você, em meio às adversidades da vida, em meio aos problemas da vida. Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Que o Senhor te dê força, que o Senhor te dê graça, que você possa falar: Deus proverá, ainda que nós não tenhamos as respostas, ainda que nós não tenhamos aquilo na nossa vida, nós podemos falar nessa noite para o Senhor: Senhor, eu creio no Senhor. O Senhor proverá o cordeiro, o Senhor proverá as coisas na minha vida, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado da sua vida. Talvez você não tenha enxergado. Oh Senhor, queremos te dar louvores nessa noite, queremos te engrandecer sobre todas as coisas. Deus, te pedir perdão, Deus, pela nossa falta de fé. Oh Senhor, aumenta a nossa fé, aumenta, Senhor, a nossa alegria, que possamos orar com alegria no Senhor, crendo que o Senhor tem cuidado de nós, crendo no teu amor. Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor é o nosso Deus. Te agradecemos porque o Senhor é bom. Em todo tempo o Senhor é bom. Te rendemos louvores, te rendemos glória, te rendemos, Senhor, um coração quebrantado, Senhor, e louvamos ao teu santo nome nessa noite. Te agradecemos, Jesus, pelas tuas bênçãos, pelo teu amor sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, obrigado, Jesus, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor é o tesouro que nós precisamos, porque o Senhor é a coisa mais preciosa
que eu tenho na minha vida. Obrigado, Jesus. O Senhor é o tesouro inestimável, a pérola preciosa que nós encontramos na nossa vida. Obrigado, Senhor. Queremos te glorificar nessa noite e te bendizer sobre todas as coisas, em nome do teu Filho amado, Jesus. Que o amor de Deus, que a graça de Deus, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém.